Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Enquanto isso eu estou aqui com essa pista noturna de fundo para combinar com o tema que eu estou trazendo essa semana, onde eu fiz uma postagem no meu blog falando sobre o tema origem, forma e destino do universo. Está lá no meu blog, é um assunto de cosmologia muito interessante, vale a pena ver. Inclusive, aproveita e vai lá, dá uma curtida, acompanhe os temas, visite, compartilhe. Mas esse céu noturno, ele tá aqui, não é só para combinar com a postagem do meu blog não. É para combinar também com o vídeo dessa semana, no qual nós vamos falar sobre os 14 movimentos do planeta Terra. A Terra, durante o seu passeio pelo cosmos, ao junto do Sol e do Sistema Solar, ela faz uma série de movimentos. Desses movimentos são 14. E nós vamos descrever eles no vídeo de hoje. Então por isso que eu escolhi esse cenário de luz noturna para fazer essa abertura do vídeo da semana. Aqui em cima é a lua quase cheia. Bom, o celular é meia boca, não dá para mostrar muita coisa do céu noturno não, só a escuridão mesmo, mas já combina de qualquer forma, né? Então é isso aí, galera. Assiste o vídeo aí. Falou? Um grande abraço. A cup of coffee in the morning. A companhia do Sol e da Lua garante estabilidade aos movimentos que a Terra realiza. Nesse sentido, os harmoniosos movimentos realizados pela Terra sob a influência gravitacional, principalmente desses dois astros, são responsáveis pela ocorrência de fenômenos astronômicos tais como as fases da Lua, os solstícios e os equinócios, além da rotineira sucessão dos dias, das noites e dos anos, entre outros fenômenos e ciclos astronômicos. Toda essa fina sintonia das configurações que permite a manutenção da vida no nosso planeta é garantida, entre outras coisas, pelos preciosos movimentos que a Terra realiza. Se houver alguma mínima mudança nas variáveis que compõem os movimentos da Terra, o clima, as estações e a duração do dia e do ano, entre outras coisas, estariam sujeitas a fortes alterações, as quais trariam profundos impactos à manutenção da vida na Terra. Dessa forma, todos nós nos encontramos alojados numa minúscula cápsula que nós carinhosamente chamamos de Terra, a qual nos conduz, junto com a Lua, os demais planetas do Sistema Solar, o Sol e todas as outras estrelas do firmamento, por uma viagem ao redor do núcleo da Via Láctea. Mas mesmo a nossa galáxia figura como apenas outra minúscula cápsula que nos conduz, junto com outros trilhões de galáxias, por uma viagem desconhecida que segue os infinitos caminhos do universo, e mais além, para um destino que nós ainda ignoramos. Dentro desse entendimento, vamos então conhecer os 14 movimentos da Terra. O primeiro movimento é aquele responsável pela sucessão dos dias e da noite, chamado de rotação. Esse movimento refere-se à rotação que a Terra realiza ao redor do próprio eixo, que se encontra inclinado 23 graus e 27 minutos em relação ao plano da órbita terrestre, no sentido de oeste para leste, a uma velocidade de 1.670 km por hora. A exata duração desse movimento de rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Em função desse movimento rotacional, decorrem os dias e a noite, o achatamento dos polos e a dilatação da região equatorial. Por fim, em função da rotação do eixo terrestre, decorre o fato de que as correntes marítimas sofrem desvio para o oeste. O segundo movimento da Terra é chamado de translação e refere-se ao período orbital ao redor do Sol, que segue a uma velocidade média de 107 mil km por hora. Essa velocidade altera-se na medida em que a Terra se aproxima ou se distancia do Sol, uma vez que a órbita da Terra não é um círculo perfeito. Quanto mais afastada a Terra fica do Sol, menor é essa velocidade. E o ponto da órbita mais afastado do Sol,
onde a velocidade orbital é menor, recebe o nome de afélio. Por outro lado, na medida em que a Terra se aproxima do Sol, no ponto da órbita chamado de periélio, essa velocidade aumenta. A duração da revolução da Terra é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Como consequência das translações não serem em número exato de dias, o calendário gregoriano contabiliza a passagem dos anos adicionando, após a passagem de 3 anos consecutivos de 365 dias, um ano de 366 dias, o qual é chamado de ano bissexto. Também decorre do movimento de translação a ocorrência das estações do ano, cuja causa também se encontra na inclinação do eixo norte-sul da Terra. A órbita do planeta, com o eixo inclinado, provoca uma diferença na quantidade dos raios solares que incidem nos dois hemisférios do planeta, na medida em que a Terra percorre a sua órbita. Nessas circunstâncias, verifica-se que os dois hemisférios terrestres se iluminam com uma intensidade oposta, modificando-se ao longo da órbita. Quando a iluminação é maior no hemisfério norte, o hemisfério sul recebe menos iluminação e vice-versa. A consequência direta dessa variação na incidência da luz solar sobre o planeta culmina com a presença das 4 estações do ano. O início das estações é marcado pelos eventos astronômicos dos solstícios, 2 dias no ano quando a iluminação solar máxima sobre um hemisfério e mínima no outro, e dos equinócios, 2 dias do ano que a iluminação nos 2 hemisférios é igual. O terceiro movimento que o planeta Terra realiza é chamado de precessão dos equinócios, o qual se assemelha ao bomboleio de um peão. Esse movimento é causado pela oscilação do eixo norte e sul da Terra, de forma que o Polo Norte e o Polo Sul descrevem um círculo completo de 360 graus nos céus. A velocidade de avanço desse movimento é de 1 grau a cada 72 anos. Dessa forma, a Terra leva 25.920 anos para realizar uma volta completa dessa circunferência no arco celeste. Na medida em que esse lento movimento vai se desenhando no céu ao longo dos séculos, o eixo do Polo Norte da Terra vai apontando para cada uma das 12 diferentes constelações que se encontram na faixa zodiacal. Embora a Terra orbite o Sol no sentido horário, o movimento de precessão dos equinócios segue no sentido contrário. Cada uma das 12 constelações zodiacais ocupa 30 graus do arco celeste, de forma que o eixo do Polo Norte permanece apontado para uma constelação durante uma sequência de 2.160 anos. Esse é, portanto, o período de duração de uma era astronômica. Atualmente, o eixo norte da Terra encontra-se próximo ao ponto de virada da Era de Peixes para a Era de Aquário. É sobre isso que falam aqueles que afirmam que estamos na iminência de ingressar na Era de Aquário. O quarto movimento da Terra refere-se à variação da excentricidade da órbita, que se associa às variações no formato da órbita ao redor do Sol, que ora assume aspecto mais circular e ora mais elíptico. Esse movimento tem uma duração cíclica de 92 mil anos. Por volta de 108 mil anos antes da Era Comum, quando teve início a última glaciação, a órbita terrestre encontrava-se 3 vezes mais achatada do que se encontra hoje. E dentro de 24 mil anos, a excentricidade atingirá o seu mínimo, quando a órbita alcançará o formato mais circular. Os cientistas suspeitam haver ligação entre esse movimento e as glaciações verificadas ao longo da história geológica do planeta. O quinto movimento é o deslocamento do periélio, o ponto da órbita que se encontra mais próximo ao Sol. Em decorrência da influência gravitacional de outros planetas, o eixo maior da órbita da Terra, que vai do periélio ao afélio, se desloca, fazendo com que esses 2 pontos se movam ao longo de um ciclo de 21 mil anos. No ano de 2020, o afélio foi atingido no dia 5 de janeiro e o periélio no dia 4 de julho. O sexto movimento é conhecido como variação da obliquidade da elíptica e implica na alteração do eixo axial da Terra, que hoje se encontra inclinado 23 graus e 27 minutos em relação à elíptica,
que é como é chamado o plano da órbita terrestre ao redor do Sol. A cada século, verifica-se uma alteração de 47 minutos do arco nessa inclinação, de forma que o ciclo completa-se a cada 42 mil anos, alternando entre uma inclinação que varia de um máximo de 24 graus e 30 minutos até um mínimo de 22 graus. O sétimo movimento é conhecido como nutação e refere-se a uma ligeira ondulação periódica que o movimento de precessão dos equinócios realiza enquanto faz o seu giro precessional. Esse ciclo, representado por um intervalo médio entre dois pontos iguais de duas ondulações adjacentes, é de 18 anos e 7 meses. O oitavo movimento da Terra é conhecido como perturbações planetárias, o qual é decorrente de influências gravitacionais irregulares e pouco previsíveis, provocados pela influência gravitacional de outros planetas, notadamente de Vênus e de Júpiter. O nono movimento é o movimento do centro de massa Terra-Lua, que, como o próprio nome sugere, indica o movimento da órbita que o sistema Terra-Lua realiza ao redor do Sol, tendo como eixo o centro da massa do sistema Terra-Lua, que não se localiza no centro da Terra, mas a 1.737 km abaixo da superfície do nosso planeta. A Terra tem o maior satélite do sistema solar em proporção ao tamanho do planeta, de forma que a Lua é o quinto maior satélite do sistema solar, com um diâmetro equivalente a quase um terço do diâmetro da Terra, e uma densidade que corresponde a 60% da densidade do nosso planeta, enquanto que a distância Terra-Lua equivale a 60 diâmetros da Terra. Dessa forma, o conjunto Terra-Lua tem como centro de suas órbitas um ponto localizado na extremidade da Terra. Se a Lua tivesse a massa um pouco maior, o centro da órbita desses dois corpos poderia ficar fora do espaço ocupado pela Terra, e dessa forma, a Lua não seria um satélite da Terra. Esse é o motivo pelo qual o centro de massa, ou centro da órbita, do sistema Terra-Lua não se alinha com o centro da Terra. Nesse sentido, um viajante espacial veria a Terra e a Lua como um par de bailarinos dançando no espaço. Esse é o motivo pelo qual a órbita que a Terra segue ao redor do Sol tem como referência o centro da órbita do sistema Terra-Lua e não o centro do planeta Terra. Da mesma forma, o movimento em torno do centro da massa do sistema solar, o décimo movimento realizado pela Terra, refere-se à órbita ao redor do centro de massa do sistema solar, o qual é determinado pela mútua influência exercida pelo Sol, os demais planetas, luas, cometas e outros corpos que orbitam ao redor do seu centro. O 11º movimento é conhecido como movimento das marés e se refere a uma contração e uma descontração cíclica do globo terrestre em razão das influências gravitacionais entre a Terra, a Lua e o Sol. A atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Lua é 2,2 vezes mais intensa do que a atração exercida pela Terra. Como resultado, a variação no nível das marés, determinada pela influência gravitacional desses dois astros, é a mais conhecida manifestação desse movimento. Os três últimos movimentos referem-se aos movimentos que o planeta Terra, junto com todo o sistema solar, tem a Via Láctea como referência. Dessa forma, o 12º movimento realizado pela Terra refere-se ao movimento helicoidal, que é um movimento semelhante ao formato de uma mola realizado pela Terra na medida em que ela segue a órbita do Sol ao redor do centro da Via Láctea. O 13º movimento é justamente esse movimento que a Terra, na companhia dos demais corpos do Sistema Solar, realiza ao redor do centro da Via Láctea, cujo período orbital é estimado em cerca de 240 milhões de anos terrestres. Esse movimento é chamado de rotação junto com a galáxia. Os cientistas têm feito associações entre a passagem do Sistema Solar por certas regiões densas da Via Láctea e eventos de extinção em massas acontecidos no passado geológico da Terra, os quais estão associados a impactos causados por corpos celestes que foram arremessados para o centro do nosso Sistema Solar em virtude de distúrbios gravitacionais originados em estrelas próximas. Por fim,
Realizando a lista dos 14 movimentos realizados pelo planeta Terra, chegamos ao último deles, que é conhecido como translação junto com a galáxia. Esse 14º movimento refere-se ao movimento que o Sistema Solar, junto com a Via Láctea, realiza pelo universo, em consonância com a expansão do próprio universo. Assim, estamos encapsulados em um minúsculo ponto do universo, que só abriga a vida graças a uma quantidade sem fim de arranjos finos, precisos, meticulosamente ajustados e perfeitamente interrelacionados e sincronizados. Cada um desses arranjos define características que afetam desde os menores corpos celestes até as maiores estruturas do universo. Se a força gravitacional fosse, por exemplo, apenas ligeiramente maior, o núcleo das estrelas compriria a matéria com maior intensidade, e dessa forma, o processo de fusão nuclear seria bem mais rápido e as estrelas teriam um tempo de vida bem menor. Como resultado, a vida na Terra não teria tido tempo para surgir e evoluir. Nesse arranjo, a vida não teria tido tempo para existir no universo. Mas a gravidade é só um dentre os vários arranjos existentes. Há uma infinidade de outros ajustes que vão desde a definição da massa de um elétron ao valor da velocidade da luz. Qualquer mínima variação na configuração dessas variáveis e o universo simplesmente não seria como o conhecemos. Talvez até nem conseguisse existir. Quer esses incalculáveis ajustes, finos e perfeitamente sincronizados, tenham sido deliberadamente planejados e implementados por uma consciência insondável, quer tenham sido arranjados em consequência de um padrão meramente aleatório, mas perfeitamente acomodados por simples força do acaso, o fato é que eles existem em uma perfeita harmonia, de tal forma que a vida conseguiu brotar nesse canto do universo no qual habitamos. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. O tema é instigante, pelo menos é um tema que me motiva muito. Espero que tenha tocado vocês também. E vou deixar aqui embaixo nos comentários, vou deixar o blog, o link para o meu blog, para você ir lá também. Se você ainda não conhece, vale a pena ir lá. Sempre tem assuntos correlacionados com o vídeo da semana aqui no nosso canal. É isso, valeu, um abraço e até semana que vem. A cup of coffee in the morning, and I get the paper, I check the